Olá, tudo bem? Iniciemos agora o nosso estudo sobre classes de palavras, correto? Se a gente perceber o que nós temos aqui, né, quando falamos em classes de palavras, são aquelas velhas classes que a gente já havia falado anteriormente. 10 classes de palavras, Quando a mas gente hoje nós fala em trataremos de preposição, duas no das caso três que são começaremos pelas consideradas preposições. invariáveis. Nós As dizemos que ela é uma preposições e palavra os invariável advérbios, a que lida terceira que é outras considerada palavras, invariável, estabelecendo é entre elas justamente a relações de conjunção, sentido, correto? relações de dependência, tanto que as preposições elas sozinhas elas não são colocadas ali num período, correto? As preposições elas sempre são pedidas ou por um verbo ou por um nome, geralmente um advérbio, um adjetivo, um substantivo, correto? E essas preposições elas se dividem em essenciais, certo? Preposições essenciais ou as chamadas preposições acidentais, correto? As preposições essenciais são as que nós conhecemos, inclusive professores de séries do Fundamental 2, do Fundamentalzinho 3, ali início do Fundamental 3, costumam fazer musiquinhas com essas preposições para poder fazer com que os estudantes gravem quais são essas preposições, né? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Estas são sempre preposições, tá? E podem perceber que elas não variam em gênero, elas não variam em número, elas sempre se mostrarão desse jeito. E nós temos as chamadas contrações que falaremos daqui a pouco, mas aí seriam preposições somadas a outras classes de palavras, correto? Já as preposições acidentais são as que, por causa do contexto, se tornam preposições. Elas geralmente não são consideradas preposições, mas naquele contexto elas se tornaram. Então nós temos o conforme, o mediante, o se não, o segundo, o visto, o fora, o durante, né, que são termos que se tornam preposição por causa do contexto, correto? E aí nós temos algumas observações, como eu falei para vocês. Algumas preposições, quando elas se contraem com artigos, por exemplo, elas continuam funcionando como preposições, mas elas se contraíram com artigos. Por exemplo, por mais os vira pelos, por mais a vira pela, de mais a vira dá. Mas continuam funcionando como preposições. Mas, se você tiver uma preposição somada a um pronome demonstrativo, por exemplo, de mais aquele, vira daquele. Zé, mas qual seria então, professor, a classe gramatical do daquele? Pronome demonstrativo, correto? E nós temos as chamadas locuções prepositivas, né? Que são termos que são expressões que indicam que possuem mais de um termo e que funcionam como preposição. Por exemplo, abaixo de, atrás de, acima de, por causa de, ao lado de, à frente de, né? De fronte a, são as chamadas locuções prepositivas. E aí nós temos as preposições que indicam que tem em si um sentido. Nós temos preposições que trazem em si sentido, certo? Por exemplo, o a pode indicar modo, distância, lugar, tempo. O com pode indicar causa, companhia, instrumento, modo, oposição. O ligar pode o de pode indicar ligar, causa, tempo, assunto, né? O em pode indicar lugar, modo, tempo. O para, sempre finalidade, destino, no caso de lugar, né? O por, indicando lugar, por onde, caminho pelo qual, né? Tempo, causa. O sobre, assunto, lugar, falamos sobre política. O livro está sobre a mesa, correto? Então isso aí são sentidos, são visões semânticas das preposições. E nós não podemos deixar de observar isso, correto? E aí nós falamos também de uma segunda classe gramatical chamada de advérbio. Como o próprio nome diz, uma palavra que está próxima geralmente ao verbo, né? E o advérbio também é uma palavra invariável morfologicamente,
não apresenta, ou seja, não apresenta flexão de gênero, número, pessoa e modo, né, ou modo ou qualquer outro tipo de flexão. Semanticamente expressa uma circunstância. Nós temos 72 circunstâncias catalogadas para o advérbio, tá? Aí tempo, modo, causa, negação, instrumento, companhia, né? Nós temos vários aí, várias situações circunstanciais, né? E sintaticamente nós podemos dizer que o advérbio vai exercer a função sintática de adjunto adverbial, tá? Ou seja, modifica um verbo, pode modificar um adjetivo, pode modificar um outro advérbio, ou pode modificar toda uma afirmação presente ali no período, correto? Então, só lembrando, advérbio pra gente, moçada, ele é obrigatoriamente um termo invariável. Quando eu falo quanto a morfologia, beleza? Quando eu falo em morfologicamente, correto? Então cuidado com isso aí, certo? Mas você falou em 72 tipos. Nós utilizamos esses 72 tipos de advérbio? Jamais. Jamais. O tempo inteiro? Com certeza não. Nós não utilizamos um advérbio de instrumento o tempo todo, nós não utilizamos um advérbio de afirmação o tempo todo, mas nós utilizamos o de tempo, o de lugar, o de modo, o de negação, né? E aí são vários os exemplos, né? Ontem, hoje, amanhã indicando tempo, negação não, tampouco, absolutamente, de modo algum, de forma alguma, não, jamais, né? O de modo bem, mal, devagar, pior, somente, né? Por aí vai. E nós temos de afirmação, de dúvida, de lugar, de intensidade, né? Na oralidade, o aí também é colocado como uma interjeição, né? E por aí vai. Mas o aí geralmente ele é adjunto, ele é um advérbio de lugar, correto?